Diário possível, mas inventado. Data, Contando de hoje, daqui 1000 anos. local, Na casa de espelhos de um parque de uma pequena cidade do interior. Esses dias eu me vi num espelho e não soube que era eu. Eu vi a minha imagem por alguns segundos antes de perceber que aquela pessoa ali era eu mesma. E não foi nem o caso de me aborrecer com uma ruga a mais ou colinho pequeno demais. Foi um susto mesmo de me reconhecer uma estranha de mim. Foi num daqueles banheiros enormes, de shopping ou escola. Podia ser um banheiro de rodoviária ou aeroporto, tanto faz. Vou deixar em aberto para não pensarem que eu só trabalho ou só consumo. Aqueles banheiros em que os espelhos forrando as paredes formam um ângulo e refletem um ao outro, sabe? De repente eu estava ajeitando a roupa ou tentando arrumar aquele fio de cabelo que sempre insiste em ficar do lado errado, e de relance olhei a outra imagem, não a de frente, mas aquela refletida pelo outro espelho que eu não estava olhando. E achei que eu não estava sozinha, que tinha uma pessoa ali que eu nem tinha visto. E o pior, era uma pessoa esquisita. Só depois de uns segundos percebi que aquele ombro e aquela nuca e aquele quadril largo eram meus. Porque a gente sempre olha de frente para os espelhos, então nunca sabe esse olhar sob outra perspectiva. E o que há então é esse mal-estar de em um segundo saber quem você é e no segundo seguinte tem o susto de saber que a pessoa estranha no espelho não é estranha, é você, que também pode ser um estranho se pensar bem. Os espelhos estão fundidos no nosso cotidiano. A gente acorda e já dá de cara com um. Na verdade, a gente dá de cara com a gente, ou com a imagem da gente no espelho. Isso é estranho, pensa. A gente não olha o espelho, a gente olha a gente lá no espelho. O espelho só reflete nossa imagem. Então, o espelho nem existe. E nem é o mesmo para todo mundo, porque eu olho e me vejo, você olha e se vê. E nós somos pessoas diferentes, né? O engraçado do espelho é isso. O espelho me reflete e olha só, a gente não pensa muito, nem reflete tanto sobre eles. Viram? Fiz um trocadilho. Na verdade, nenhum trocadilho, eu só usei o verbo refletir com os dois sentidos que ele tem, espelhos e cérebros. Mas isso não é uma casualidade. Tem uma raiz. As palavras ligadas a espelhos são as mesmas ligadas ao pensamento. Refletir, especular, tudo da mesma raiz. E nem é uma daquelas etimologias forçadas que a gente vê nos poemas ruins com trocadilhos sofríveis. Respira, não pira. Ou o pior trocadilho de toda a música popular brasileira. Eu vou de escada para elevar a dor. Nem faz sentido isso. Não, essa é uma etimologia de verdade, conferida no dicionário e tudo mais. Especular e espelho vem da raiz que significa ver. Não especular de bolsa de valores, de mercado imobiliário ou de fazer hipóteses sobre a vida alheia. Especular naquele sentido primeiro, de pensar, de perguntar, de investigar. Então, numa dedução lógica super impecável, que finalmente recoloca as coisas em seu devido lugar, depois do susto de ver que eu era mesmo eu posso sim refletir sobre o que vejo. O que me leva a uma repetição, porque pensar sobre espelhos passa a ser quase uma redundância. Esses recortes de vidro e prata, ou alumínio os mais baratos, são como um tipo de consciência. Espelhos são meu cérebro fora de mim. Espelho diante de espelho, num jogo de reflexões infinito que... Espera. Deixa eu voltar ao corpo, que eu me perco sempre. Tem que voltar, Tati, tem que voltar. Não pode entrar na abstração.
Precisa de terra, precisa de pé no chão, precisa do cotidiano. Então você respira, não pira e volta pro cotidiano. A gente cercado de espelho nos banheiros, nas escolas, shoppings, academia ou aqueles horrorosos prédios espelhados e também esses novos espelhos digitais portáteis chamados câmera frontal do celular. Você já parou para refletir? Eu vou forçar muito esse sentido aqui, tá? Desculpem. Que as selfies são espelhadas e se você não virar a imagem, além das letrinhas saírem invertidas, você sai invertida também? E isso também acontece quando a gente olha para o espelho. O que é direita é a esquerda e o que é a esquerda é a direita. Presta atenção, eu não estou falando de política. Não estou dizendo que eu me olho no espelho e vejo a Joyce Hasselman, ou sei lá quem seria meu equivalente de direita. Coloquei a Joyce Hasselman e me deprimi um pouco, na verdade. Mas enfim, o que eu estava dizendo é que aquela imagem também não sou eu ao contrário, porque o meu piercing está do lado errado e a minha pinta também. Agora você está pensando se eu tenho uma pinta, né? E eu, que quando pisco com um olho só sei fazer com o esquerdo, vejo aquela eu me paquerando piscando com o olho direito. O problema é que o meu cotidiano e o meu pensamento são labirínticos. Uma casa de espelhos que nem tinha no Play Center. Você não sabia onde estava, e isso é pior do que trem fantasma ou montanha-russa. Eu não lembro direito se os espelhos, além de tudo, distorciam. Eu alta demais, magra demais, achatada demais, com a cara ovalada e larga, como quando a gente se olha numa colher. Por que caramba eu vivia me olhando numa colher? E eu me perco nos labirintos do que eu penso. Eu preciso sair da minha cabeça. Volta, Tati. Vem pro mundo. Se a sua cabeça é uma casa de espelhos, ainda tá bom. Porque espelhos distorcem, mas podem criar coisas belas, como o grotesco, o esperpento do Valle-Inclán. O Valle-Inclán é esse dramaturgo espanhol que tinha como pressuposto estético, digamos assim, o mundo espelhado num espelho côncavo, distorcendo os heróis, a sociedade, e com isso talvez revelando outros aspectos que a gente não vê em espelhos lisinhos. Isso é grotesco e é belo. Tem reflexão. Eu avisei que eu ia abusar desses dois sentidos. O problema é se seu cérebro funcionar como uma outra atração do parque de diversões, que é a monga, que também era um truque de espelhos. Aquele pensamento bonitinho que vai aos poucos se transformando num pensamento monstruoso que quer te comer vivo. Ainda bem que, pelo menos nos parques que eu fui, a monga não dava medo, porque era uma fantasia muito feia, tipo daquelas de loja de mágica, que sempre dava para ver o zíper do monstro. Espelhos existem desde sempre. Pessoas um dia resolveram tentar reproduzir em matéria sólida o que acontece na água quando a gente se olha. Isso do reflexo na água já aparece também lá na mitologia. Narciso, proibido de chegar perto do lago porque fatalmente ia acontecer com ele o que aconteceu. Apaixonou-se por aquele outro dentro da água, aquele que ele não sabia que era ele mesmo. Narciso se afogou em busca desse reflexo de si. Exatamente o que a gente faz no começo das paixões. Acha que está amando um outro e na verdade está olhando para o espelho, gostando da imagem que esse outro mostra da gente. Porque o que eu acho é que no fundo o espelho existe para suprir uma falta, aquela falta primeira, essencial, que todo humano sente. Posso ter acesso a tudo, menos ao olhar do outro sobre mim. E o espelho me dá a possibilidade de eu me ver sem que eu seja eu. Bakhtin, que já apareceu por aqui, fala isso. O que ocorre de fato é que quando me olho no espelho, em meus olhos olham olhos alheios. Quando me olho no espelho, eu não vejo o mundo com os meus próprios olhos desde o meu interior. Vejo a mim mesmo com os olhos do mundo. Estou possuído pelo outro. Tá, mas volta. Juro que eu tento muito escapar da Mesopotâmia, mas olha só, é impossível. É que nem a Betânia para Ana. Tudo no fim acaba chegando nela. Na Suméria, há 5.000 anos, os caras já poliam placas de bronze com areia para obter uma superfície que produzisse reflexo, como da água. Todo mundo fazia espelhos polindo algum metal. Foi em Veneza, lá pelo século XIV, que uns artesãos conseguiram criar espelhos de vidro,
usando uma mistura de mercúrio e estanho. Era um enorme segredo e os espelhos finíssimos passaram a custar uma pequena fortuna. Aliás, acho que daí vem a ideia de que quebrar um espelho provoca azar. Imagina só um espelho que custava mais que um navio de guerra ou que um quadro do Rembrandt. Depois, uns séculos mais tarde, começaram a fazer espelhos com vidro e prata, e o objeto mágico ficou mais barato e menos mortal. Olha aí, eu voltei, eu vim para o mundo. Tudo bem que é um mundo de 5.000 anos ou uns séculos aí no passado, não o meu, não de agora. Porque o meu, de agora, é esse espanto matutino do banheiro, e eu escapo pelas areias da Mesopotâmia porque é mais fácil isso do que o meu olho que se perde no rosto ou a cara de cansaço que de fato não passa. Mas nem o apelo à história me salva dessa vez, porque eu já disse que a minha cabeça é um labirinto. Então eu começo a pensar que os espelhos também falam de outras 3 coisas que me intrigam. A primeira é a memória, porque existe uma diferença de tempo entre eu estar sendo eu e eu ver a minha imagem no espelho, porque os raios de luz demoram alguns micromilinanossegundos para chegar ao meu olho de volta, e aí a imagem que eu estou vendo no espelho é necessariamente uma imagem do passado. Eu estou olhando para o espelho e me vendo alguns micromilinanossegundos antes. Então todo espelho me mostra o passado, e a minha imagem é memória já. Eu acho que é daí que vem aquela lenda dos espelhos mágicos. Alguns povos, inclusive, achavam que os espelhos eram capazes de registrar aquilo que refletiam, capturar para si as imagens e construir a sua própria memória. E um dia simplesmente revelarem sua consciência, conversarem com você, mostrando uma verdade que foi construída por dezenas ou centenas de anos de observação. A segunda coisa é sobre a alma, a possibilidade de espelhos capturarem não apenas a imagem, mas a alma mesmo de quem se olha. É o perigo de Narciso, o perigo dos tolos vaidosos nas academias de ginástica e das selfies de elevador. Vampiros não têm reflexo porque não têm alma, olha só que revelação. Por isso, inclusive, era comum que na morte de alguém se cobrissem os espelhos, porque a alma dos mortos podia ficar presa neles e não conseguir sair. Talvez até aparecessem 1000 anos mais tarde, dizendo para uma madrasta má qualquer a verdade mortal de que a enteada era a mais bela, vai saber. Eu sempre achei esse espelho meio subaproveitado na história. Se a Branca de Neve acontecesse agora, bom, essa é uma hipótese bem engraçada, que eu não vou desenvolver porque eu queria falar só da madrasta. Essa madrasta que fica se olhando no espelho e perguntando se é a mais bela e o espelho diz que não. Vocês já pensaram que o espelho pode não estar dizendo nada? Que ela pode estar só olhando ali e vendo as suas rugas, seus cabelos brancos, e olhando para o lado e vendo aquela menina linda na flor da juventude branca europeia? Se a madrasta fosse atual, eu diria que ela não soube envelhecer. Imagina a madrasta cheia de botox, cabelo pintado, silicone, aplique no espelho da academia. Isso! A madrasta certamente tiraria uma foto no espelho da academia e postaria no Instagram cheia de filtro com uma infinidade de hashtags sobre empoderamento. Tá, eu vou parar, mas anota aí. Um dia eu volto nessa madrasta, que às vezes também sou eu. Meu poema favorito da Cecília Meirelles fala sobre a terceira coisa, que é o tempo. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios e nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Se fosse o Nando Reis e o Arnaldo Antunes, e não o Fagner, que roubassem as poesias da Cecília Meirelles, a gente podia dizer que Não Vou Me Adaptar é quase um plágio. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara não é minha. Pois é. Os espelhos também revelam o tempo e sua passagem. O seu cabelo branco que sempre fica espetado. Aquela ruga que não estava ali ontem,
mas que te alegra porque ela mostra que você aperta os olhos quando ri ou que franze a testa quando pensa. Agora, por exemplo, eu tô de testa franzida e o espelho vai me mostrar essa história daqui a pouco. Ou mostrar essa história para outra pessoa daqui a 100 anos. Vai que eu viro um espelho mágico que vai contar verdades para madrastas más. É isso, o tempo passa. Os espelhos ficam guardando a alma, a memória e essa minha face assustada, que por enquanto ainda se assombra com o que vê. Diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Escrita a 4 mãos pela Ana Roxo e pela Tati Fadel, com produção do Mundo Segundo Ana Roxo. Edição e direção geral é da Ana. As artes são da Cláudia Intátilo. O apoio operacional é da Simone Silva. Se você gosta do nosso trabalho, segue a gente no seu agregador de podcast preferido. Os posts são quase diários, com trocadilhos. O nosso Instagram e o nosso Twitter é @diariopossível. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode entrar em catarse.me/o Mundo Segundo Ana Roxo ou mandar um pix de qualquer valor para anarroxo com 2x @gmail.com. Bom dia. Reflita um pouco, disse ela para o espelho.